Você já foi a um hospital, já precisou de atendimento de urgência e simplesmente chegou, foi atendido e recebeu cuidado? Parece óbvio, mas não é. Durante a maior parte da história humana isso não existia. Não havia lugar para onde o doente pudesse ir. Não havia uma estrutura organizada de cuidado. Não havia ninguém esperando para te receber, para te tratar, para te salvar. E o mundo greco-romano, a civilização mais avançada da sua época, simplesmente deixava os doentes para trás. Os templos de Esculápio existiam, o deus da medicina, mas eram espaços rituais para quem podia pagar, para quem tinha status social. O escravo doente era descartado, o pobre sem família deixado na rua, o idoso considerado inútil, abandonado à própria sorte. Catão, o velho, um dos homens mais respeitados de Roma, recomendava abertamente que escravos doentes fossem vendidos antes de custarem mais do que valiam. Sêneca, um dos maiores filósofos romanos, escreveu sem cerimônia: devemos nos livrar dos velhos e doentes que não servem mais. Isso não era crueldade isolada, era a lógica dominante de uma civilização inteira. O valor humano era medido pela utilidade. Ou seja, se você não servia, você não importava mais. Impressionante é que Roma tinha uma engenharia absurda. Roma construiu aquedutos, estradas, coliseus, mas não havia nada, absolutamente nada, que se parecesse com o que chamamos hoje de hospital. O conceito simplesmente não existia. Então, como chegamos até aqui? Quem construiu esse sistema que hoje salva milhões de vidas por ano? A resposta vai te surpreender. E os livros de história raramente contam essa parte. O hospital foi inventado pelo cristianismo. E hoje eu vou te mostrar exatamente como isso aconteceu. O ano era 250 depois de Cristo. O Império Romano estava no auge do seu poder. Controlava da Grã-Bretanha ao Egito, do Reno ao Eufrates. Nada parecia capaz de derrubá-lo. E então chegou a praga de Cipriano, uma epidemia devastadora que varreu o Império Romano por quase 20 anos. Os historiadores ainda debatem qual doença foi. Alguns dizem que foi varíola, outros febre hemorrágica. Mas o que sabemos com certeza foi o que ela fez. No auge da crise, 5.000 pessoas morriam por dia só em Roma. 5.000 pessoas por dia. O império entrou em colapso lento. As pessoas fugiam das cidades, abandonavam seus próprios familiares nas ruas com medo do contágio. O imperador Décio, por exemplo, morreu durante a epidemia. Generais morreram, senadores morreram. Roma, a potência invencível, estava de joelhos. E foi exatamente nesse momento de colapso total que dois grupos responderam de forma completamente opostas. Os pagãos fugiram. Era a resposta racional, a resposta de sobrevivência. Deixar os doentes para trás. Salvar a si mesmo. O próprio imperador Galeno deixou Roma, mas os cristãos ficaram. Não só ficaram, como foram ativamente cuidar dos doentes. Bispo Cipriano de Cartago pregou para sua comunidade em meio ao caos: devemos fazer o bem a todos, não apenas aos nossos. E os cristãos obedeceram. Eles recolheram os doentes das ruas, cristãos e pagãos da mesma forma. Levaram os corpos dos mortos, alimentaram os que não conseguiam comer sozinhos, arriscaram as suas próprias vidas pelo próximo. O filósofo Juliano, que odiava o cristianismo e tentou reverter sua expansão, foi forçado a admitir com amargura: os galileus alimentam não apenas os seus pobres, mas também os nossos. O mundo romano viu algo que nunca tinha visto antes: cuidado organizado, cuidado gratuito, cuidado para todos, sem distinção de classe, origem ou crença. E isso mudou tudo.
A grande virada veio algumas décadas depois. No ano 369 depois de Cristo, em Cesareia, cidade na atual Turquia, um bispo chamado Basílio de Cesareia fez algo que ninguém tinha feito antes na história da humanidade. Ele construiu uma cidade dentro da cidade, um complexo inteiro dedicado exclusivamente ao cuidado dos enfermos, com alas separadas por diferentes tipos de doença, com médicos contratados, com enfermeiros, muitos deles monges, com cozinha, alojamento, estrutura permanente e o melhor, completamente gratuito para todos. Ricos, pobres, escravos, estrangeiros, todos sem distinção podiam ser atendidos. Esse complexo ficou conhecido como a Basílias, considerada por historiadores uma obra extraordinária, o primeiro hospital da história. O próprio Gregório de Nissa, amigo próximo de Basílio, descreveu o complexo com espanto. Ele disse: uma nova cidade se ergueu, onde a doença é investigada e a compaixão é testada. Mas o que tornava a Basílias verdadeiramente revolucionária não era só a estrutura física, era a filosofia por trás dela. Pela primeira vez na história, uma instituição de saúde foi construída com base na ideia de que todo ser humano merece cuidado independentemente de quem ele é, independentemente do que ele pode oferecer em troca. E a pergunta que se segue é: por que os cristãos fizeram isso? A resposta está numa ideia radicalmente nova que o Evangelho trouxe para o mundo. A ideia de que todo ser humano tem dignidade. Não porque é útil, não porque é forte, não porque tem status, mas porque simplesmente é humano e humano feito à imagem de Deus. Aliás, Jesus disse algo que nenhum filósofo grego ou romano jamais havia dito. Ele disse: o que vocês fizeram ao menor dentre esses irmãos meus, a mim o fizeram. E foi essa frase de Jesus que mudou a história. Ela transformou o doente, o pobre, o excluído em alguém sagrado. Então cuidar dele não era caridade opcional, era um ato de adoração. E isso nenhuma outra civilização tinha ensinado antes. A Basílias de Basílio não foi um experimento isolado. Ela se tornou um modelo replicado por toda a cristandade. Nos séculos seguintes, mosteiros e igrejas por toda a Europa construíram hospitais baseados nesse modelo. O próprio Concílio de Nicéia, em 325 d.C., já havia determinado que cada bispo deveria manter um local de acolhimento para doentes em sua diocese. A palavra hospital vem do latim hospitalis, que significa hospitalidade. Portanto, um valor cristão. A Cruz Vermelha, fundada no século XIX, foi criada por Henri Dunant, um cristão suíço profundamente influenciado por esses valores. Os maiores sistemas hospitalares do mundo ocidental foram fundados por ordens religiosas cristãs. Por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital das Clínicas, John Hopkins, o Mayo Clinic, todos têm raízes diretas nesta tradição. E da próxima vez que você entrar em um hospital, lembre-se, você está entrando em uma ideia que nasceu da fé. De pessoas que acreditavam que o sofrimento humano importava, que ninguém deveria ser deixado para trás, que o próximo, qualquer próximo, merecia cuidado. O hospital é apenas um exemplo. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar como essa lógica criou universidades, aboliu a escravidão, fundou a ciência moderna e transformou para sempre o conceito de dignidade humana. A história que te contaram está incompleta e eu estou aqui para preencher essas lacunas. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu comentário aqui abaixo, deixa o teu joinha e compartilhe com mais alguém que precisa saber disso.
porque essa história merece ser contada. Até o nosso próximo episódio.